Quantas vezes você já teve tudo, menos paz? Algo que o mundo esqueceu de mencionar: inteligência emocional. Eu sou o Leonardo Santos. Trago hoje para vocês um pequeno estudo: o que é inteligência emocional. De costume, eu convido a você a fazer a nossa oração, agradecer a Deus, porque sem Ele nós não somos nada. Se você puder, acompanhe a oração, uma oração curta. Ó Deus querido e Pai, entregamos essa mensagem na sua mão, que não seja uma mensagem, ó Deus, que possa colocar dúvida em cada pessoa, mas que possa colocar entendimento da Tua palavra e sabedoria, pois sem Ti não somos nada, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Vamos lá. Toma um copo d'água aqui. É boa água. Inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Muitas pessoas acham que inteligência emocional são dois pontos. É aquela pessoa que é muito calma, é uma pessoa muito pacífica, ou aquela pessoa que é muito inteligente, como uma pessoa que estudou, fez várias faculdades, se formou. Então, as pessoas acham que a inteligência emocional são esses dois tipos de pessoas. Aquela pessoa calma e aquela pessoa inteligente. E acha que isso é inteligência emocional. Mas você pode observar que muitas pessoas que são calmas, que são quietas, elas não mudam uma situação que sai do controle, ela não consegue contornar, ela não consegue mudar nem para sim nem para não. Ela simplesmente fica o quê? Quieta. E o inteligente, a pessoa que é muito inteligente, ela tenta achar meios no mundo acadêmico para poder orientar, mas não consegue. Por quê? A inteligência emocional, ela não é uma questão de inteligência humana, é uma inteligência espiritual, é dada por Deus. Então, a inteligência emocional, ela é dada por Deus. Hoje, existem muitos livros falando sobre inteligência emocional, como agir, como entender o comportamento em certas situações. Mas antes desses livros, antes de Daniel Goleman, antes de vários escritores brilhantes que tem hoje, a Bíblia sempre existiu. A Bíblia sempre teve conosco. Talvez por falar de forma diferente ou interesses de pessoas que queriam seu próprio bem, ela não foi expressada, ela não foi falada como a inteligência emocional. Ela foi dita para o interesse de algum. Na época da Igreja Católica, usaram a Bíblia para o interesse da Igreja Católica, e hoje muitas igrejas usam a Bíblia para o seu interesse. Mas o fato é o seguinte: o que é inteligência emocional? O que é ter a inteligência emocional? A inteligência emocional, para você ter uma ideia a princípio, ela está entrelaçada no nosso comportamento humano. Nosso cérebro, você sabe que eles são divididos em várias partes. Existe uma parte do nosso cérebro que dá o nome de amígdala. A amígdala é muito parecida com aquela também que tem na garganta, que a gente chama de sininho. Essa amígdala, ela tem um objetivo único: proteger a vida do ser humano. Como assim? Numa situação de perigo, a amígdala, ela dispara um sensor, um impulso, que o pulmão tem que mandar oxigênio para poder que o coração bombear sangue para, principalmente para as pernas ou para os braços, para os membros inferior e superior, para poder o quê? Correr, derrubar uma parede, escalar um muro, qualquer outra coisa assim, para poder sobreviver. Ou algumas situações, ela dispara no sentido de brigar, de lutar, de destruir. Esse é o comportamento humano.
Aonde está a inteligência emocional nisso? Você lembra quando você era criança que a tua mãe falava: menino, se algo te acontecer, conte até 10, respira fundo, expira devagar e conta até 10? Talvez ela não tinha esse entendimento, mas ela tinha já a sabedoria. A amígdala, ela tem de 5 a 7 segundos o controle emocional do teu corpo para tomar uma decisão de você revidar ou tomar uma decisão de você recuar. Então, quando você respira, acalma, você vai ter a consciência. A outra parte do nosso cérebro é o córtex central, onde ele te dá a consciência do que é certo, do que é errado, se você deve reagir ou não deve reagir. Recentemente, eu estava no Uber e eu vim conversando com o motorista do Uber e eu perguntei como é que estava a vida dele, como é que era se uma pessoa pegava a corrida e não pagava a passagem corrida no final. Ele me falou nessas palavras: eu meto a mão nele, eu arrebento ele, eu não levo o desaforo para casa. Mesmo se eu tiver certo, eu arrebento ele, eu não levo o desaforo para casa. Foi essas palavras que ele falou para mim. Eu falei: se eu permite te dar uma contra-resposta? Ele: sim. Eu falei: nós sabemos que o Rio de Janeiro é dominado por favelas, lugares perigosos. Se você está certo no local errado, que é onde o bandido te ameaça com uma arma de fogo, você reage ou você engole sapo? Sapo é uma linguagem que nós usamos aqui no Rio de Janeiro. Primeiro eu fui na dor dele, perguntei: você tem filho? Ele falou que sim, tinha 2. Aí ele falou assim: eu fico quieto. Então, a amígdala, ela te dá 5 segundos para você explodir ou você fica quieto. Só que nós não sabemos como vai ser a nossa reação. Então, por isso que você tem que respirar contar de 1 a 10, para que o córtex central, a consciência, aquela que faz você pensar se vale a pena fazer aquilo, se vale a pena correr, se vale a pena revidar, o que você vai ganhar, aí sim você vai conseguir tomar a melhor decisão. Então, a inteligência emocional é você entender um pouco do teu sistema, do teu corpo, como funciona, quanto tempo passa. Mas existem pessoas que são tomadas de um nervoso que não para. Isso se dá o nome na ciência de sequestro da amígdala. Em algumas ocasiões, aqui fora na igreja, em outros lugares, as pessoas falam que a pessoa está possuída pelo mal, possuída por uma entidade que perdeu o controle. O sangue subiu na cabeça, né? São essas falas que são ditas. Mas na verdade que quando a pessoa perde o controle, a amígdala, ela sequestrou o córtex central. E ela vai fazer o que acha melhor para poder agir naquele momento. Então, para você ter inteligência emocional, não basta você também ter fé. Não basta você também somente ler a Bíblia. Você precisa entender, precisa analisar, precisa pedir a Deus a sabedoria e entendimento para como julgar. Salomão foi um grande homem, um grande rei que governou sem brigas, sem guerras, seu reinado. Ele é uma pessoa sábia e ele dizia que vale mais a pena um homem sábio, um homem que tem um controle emocional, do que conquistar um rei, do que conquistar um reinado. Olha bem, vale mais a pena ter sabedoria emocional do que conquistar um reino. Sobre a sociedade que nós vivemos. A igreja ela tem um papel fundamental. Só que, infelizmente, muitas das igrejas se perderam, como se perderam na época de Jesus.
Isso, infelizmente, é bíblico e vai acontecer. Mas a igreja ela tem um papel fundamental. Só que algumas igrejas, alguns pastores, elas acreditam que somente a fé, de uma forma que interpreta, pode ter o domínio próprio. Quando você começa a entender que a respiração ela faz todo sentido na sua vida, você começa a controlar os seus impulsos. Porque uma pessoa que ela é viciado em qualquer determinada situação, ela tem um gatilho, ela tem um impulso, ela tem um momento ali que é o que ela quer fazer. E ainda que ela conhece a palavra de Deus, ainda que ela conhece toda a história de Jesus, ainda que a mãe ou o pai dela é da igreja, luta por ela, depende dela de tomar a decisão. Mas como ela não consegue controlar os seus impulsos, como ela não consegue descobrir o que faz ela, o gatilho para poder ela ir para o vício, ela não consegue conter aquilo. Eu não sei se você já viu alguns filmes de ficção, acho que foi o nome do filme, acho que era Cão de Briga, nome assim, exemplo, que uma palavra disparava um gatilho e ele começava a brigar com todo mundo e ganhava a luta. No mundo do vício também é isso. Uma palavra, um gatilho, um momento que faz a pessoa perder o controle da sua vida. E a gente está falando isso numa pessoa dentro de casa. Imagine você brigar ou discutir numa situação numa rua. Agora, o que é inteligência emocional? A inteligência emocional é algo que você muda seu interior de dentro para fora. E ela também muda as pessoas que estão ao seu lado, em volta. Seu vizinho, sua mãe, seu pai, isso é inteligência emocional. Você não pode acreditar em Jesus. Você não precisa acreditar na Bíblia. Mas uma coisa o mundo não tem como negar. Foi dividido em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus, ele teve inteligência emocional para se irar no momento que tinha que se irar, para poder exaltar quando tinha que exaltar, para controlar o evento em volta dele. Ele tinha que ter inteligência emocional. Ele tinha que ter controle emocional. Era impossível ele fazer o que ele fez se ele não tivesse controle emocional, se ele não soubesse aonde ele queria ir, o que ele precisava. Então Jesus, ele foi o quê? Uma pessoa, um homem, que conseguiu administrar seus impulsos, conseguiu controlar. Eu lembro que acho que foi uma vez que fala que ele se irou quando tinha vendendo algo na igreja, e outras ocasiões também que ele foi um pouco mais duro, mas ele sempre se controlou. Na cruz ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Olha, na cruz ele agiu com uma inteligência emocional tão grande que ele mudou a vida de um homem que foi condenado junto com ele e merecia estar ali na cruz. A inteligência emocional, ela muda você e também muda as pessoas que estão em volta. Isso é inteligência emocional. Quando Deus disse: amarás o próximo como a ti mesmo, essa é a inteligência emocional. É esse amor que Jesus tem falado. Como pode amar a Deus que não vê e amar o próximo
abençoar se eu não sei o que é bênção? Como eu vou poder agir? Por isso que a partir de quarta, sábado e domingo, nós vamos falar sobre inteligência emocional, sobre como você se postar. Vamos falar como a ciência e a fé, ela pode trabalhar e deve descobrir o seu gatilho para o erro, como você acalmar no momento difícil, como você entender o que é inteligência emocional. As pessoas costumam perguntar, Leonardo, o que é sucesso para você? Depende. Sucesso para muitas pessoas é diferente. Mas o que faz de sucesso? O que mostra uma pessoa de sucesso? É uma pessoa que tem altamente qualificado, um acadêmico, uma pessoa formada em física quântica, uma pessoa que trabalha na NASA, que tem meu respeito, um cientista, um médico, um advogado, um juiz, enfim, ou uma pessoa muito calma. Segundo uma pesquisa norte-americana, entre 15% a 20% é o QI. De 60% a 70% é inteligência emocional. O restante é fatores como onde mora, família e sorte. Podemos colocar assim. Então, um homem de sucesso, uma mulher, ela é baseada em inteligência emocional. Porque uma pessoa, um bom administrador, ele consegue sentar atrás de um computador e fazer vários programas para poder controlar e administrar diversas finanças, diversos cálculos, diversas análises. Mas para sentar atrás de uma mesa e falar com 100, 200, 1000, 1 milhão, 200 milhões de pessoas, ele não tem inteligência emocional. A gente vê o presidente, que muitas pessoas não gostam, ele consegue administrar essa empatia com as demais pessoas. Já o presidente anterior não conseguia. E se você botar os dois talvez para fazer uma prova, o Bolsonaro seria melhor e o Lula seria pior. Mas eu não estou aqui querendo falar quem é melhor e quem é pior. Estou querendo falar uma comparação de personalidade. Um tem mais empatia, conta uma boa história, conta fatos que as pessoas querem ouvir, e o outro é mais estado, mais duro, mais boca aberta. Ah, é meu jeito de ser. Então, não tem inteligência emocional. A inteligência emocional, ela muda. Ela, primeiro, e muda quem tem em volta. Simples assim. Então, esse canal é para você. Talvez você esteja numa igreja, esteja buscando, orando, jejuando, mas o teu pastor nunca te falou na igreja o que é inteligência emocional. Aliás, os pastores têm medo de falar isso porque acham que vai estar indo contra a palavra de Deus. Mas quando você fica doente, você procura um hospital. Quando a mulher está grávida, a mulher procura quem? Um hospital, uma médica voltada para a especialidade de grávida, certo? Quando você está com dor de cabeça, problema na coluna, enfim, como o teu corpo não está bem fisicamente, você procura um hospital. Você faz as tuas campanhas, faz as tuas orações. Mas vamos ser bem sinceros, vem cá. Vamos ser bem sinceros. Você procura um médico. Aliás, a maioria das pessoas que eu conheço, que são pastores, tem plano de saúde.
Não estou falando que sou contra, mas tem plano de saúde. Então, quando você está doente fisicamente, você procura um médico. Você ora, jejua. Quando você está com um problema psicológico, você acha que é demônio. Por que você acha? Porque falaram para você que é demônio. Que é. Não, na verdade, isso é um problema neuro que você precisa entender por que está acontecendo. Você sabia que o nosso estômago ele é tido como o segundo cérebro? É ele que produz as proteínas, é ele que filtra ali a energia para a gente poder ter. E quando você faz algum tratamento no estômago, redução de estômago, você perde uma parte que produz aquela vitamina. Então quem faz a cirurgia de redução de estômago tem que tomar remédio, que é uma vitamina, para poder controlar. Porque tem muitas pessoas que o corpo não está produzindo vitamina e a pessoa fica em depressão, a pessoa fica agressiva. Na verdade, é porque você não conhece com quem você está lutando. Então, a inteligência emocional é você saber quando recuar e quando atacar. Qual a melhor estratégia, qual o melhor momento que você deve se irar com aquela pessoa, que você deve chamar a atenção. As pessoas falam, verdade tem que ser nua e crua. Não é bem assim. Exemplo, eu tinha uma loja e uma das nossas funcionárias, ela fez algo que irritou bastante a gente. E naquele momento eu ainda estava longe de ter inteligência emocional. Nós demitimos aquela funcionária. Até aí tudo bem. Exemplo, existem pessoas que devem ser demitidas pelo WhatsApp. Existe funcionário que deve ser despedida pelo WhatsApp. Essa minha funcionária era uma. Agora, deve ser despedida? Deve ser despedida pelo WhatsApp? Então, nós despedimos ela de uma forma sem analisar, sem pensar. Nós fomos tomados por um impulso que custou prejuízo para a gente. Nós despedimos ela de uma forma muito humilhante. No meio do dia, da tarde, mandamos ela embora por telefone. Ela não entendeu nada, foi embora, ficou com raiva. Depois nós fizemos o cálculo junto com o contador, tivemos que pagar uma multa a ela, e ainda ela era amiga do restante do nosso funcionário, que acabou contaminando o restante do nosso funcionário. Então, por não ter inteligência emocional naquele momento ali, nós despedimos aquela pessoa de uma forma errada. Então, por isso que você tem que saber como agir, aonde agir e na hora de agir. Você tem que ter, igual aquela palavra que fala de Jesus, que à noite veio o inimigo e plantou o joio junto com o trigo. Então, perguntaram a Jesus, quer que a gente corte tudo agora o joio? O que Jesus disse? Não, pois pode danificar o trigo também. Espera que o trigo venha fortalecer e depois na colheita você separa o que é trigo e o que é joio. E eu não consegui ter essa inteligência. Mandei embora de uma forma humilhante para a pessoa. Aquela menina na época, ela tinha as contas dela a pagar, ela tinha a família dela, ela tinha 2 filhos na época. A mãe dela tinha 2 semanas que tinha falecido. Olha o estrago que eu fiz na cabeça daquela menina, na forma errada. Qual era o certo? Chamar ela num lugar reservado, no meu escritório,
e, infinitamente, agradecer pelos momentos que ela ficou na minha empresa e dar o aviso a ela e, enfim, vida que segue. Então, a inteligência emocional, ela não se aprende somente através de oração, através de buscar a Deus de uma forma que eu falo literalmente na igreja. A única forma de você obter a inteligência emocional é vindo de Deus. Só que as pessoas acham que Deus só está quando você vai para a igreja. E quando você pega a Bíblia para você ler, Provérbio, que é um livro que eu gosto muito, você não consegue entender quando você lê a primeira vez. Você não consegue entender quando você lê a segunda. Talvez na terceira leitura você comece a entender o que é sabedoria, o que é tomar decisão certa ou decisão errada, o que é você poder colocar a balança, pesar, vale a pena fazer isso? Vale a pena eu brigar por causa de uma fechada no carro? Vale a pena eu discutir com meu filho numa situação tão boba? Vale a pena eu perder meu tempo para discutir algo que não vai mudar nada, ou pelo contrário, pode levar à morte ou destruição? Por isso que eu abri esse canal. Por isso que eu convido você a fazer parte dessa jornada de mensagens sobre inteligência emocional, mensagens sobre a Bíblia, mensagem quem era Jesus, quem era Jesus e quem é você. Você que não faz parte dessa família, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ajudasse o canal a crescer, ajudasse a compartilhar mais e mais essa mensagem de inteligência emocional. Fica com Deus, que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no canal.